E nós abrimos o Jornal Jovem Pan de hoje falando sobre uma votação importante no plenário da Câmara dos Deputados. Yasmin Costa, boa noite para você, Yasmin. A votação do arcabouço fiscal já está acontecendo? Conta pra gente como é que foi esse dia de negociações aí em Brasília. Bem-vinda, Yasmin. Deputadas. Oi, Vitor. Obrigada. Boa noite para você e para todo mundo que está acompanhando a gente. Nesse momento, há poucos segundos, vamos dizer assim, os parlamentares aprovaram o texto com as emendas que foram acatadas pelo relator desse arcabouço fiscal aqui na Câmara, o deputado Cláudio Cajado. Foram 379 votos sim e 64 votos não pela aprovação dessas emendas. Vamos lembrar o que aconteceu. O arcabouço fiscal foi aprovado aqui na Câmara, foi para o Senado fez alterações e agora essas alterações voltaram aqui para a Câmara, para uma nova análise da Câmara dos Deputados. E esse texto só chegou aqui no plenário depois de uma grande negociação. Líderes partidários se reuniram com o relator dessa matéria para tratar desses pontos e o que eles aprovaram aqui agora, que ficou acordado, e agora eles ainda estão analisando as partes que não vão entrar no texto. O que ficou acordado é o seguinte, que 2 pontos modificados pelo Senado vão ser mantidos, 2 dos 4, 2 vão ser mantidos. Quais? A questão que tira do limite do teto de gastos o Fundeb e também o Fundo Constitucional, que é repassado ao Distrito Federal. Esses 2 pontos foram modificados no Senado e a Câmara dos Deputados vai acatar. Só que tem 2 outros pontos que a Câmara não quer acatar. O relator da matéria fez um acordo com os parlamentares, com as lideranças, e esses outros 2 pontos não serão aceitos, muito possivelmente aqui pela Câmara dos Deputados. Quais são? O que trata de tirar do limite do teto de gastos os recursos com ciência e tecnologia, e um segundo ponto que trata da questão do cálculo da inflação, porque haveria uma mudança do tempo do cálculo da inflação. O relator Cláudio Cajado disse que não era a melhor forma trazer isso no arcabouço, que o governo federal, que o executivo tinha condição de colocar isso na LDO para garantir cerca de uma folga ali de 40 bilhões de reais do orçamento para 2024, e assim vai ser. Inclusive o próprio líder do governo na Câmara dos Deputados, o deputado José Guimarães, confirmou há pouco, antes de entrar aqui no plenário, que a ideia é essa. O governo está satisfeito com esse acordo feito, apesar de não incluir no arcabouço essa questão da mudança na inflação e que poderia garantir um recurso a mais para o governo, mas que esse assunto, esses recursos que não vieram no arcabouço, vão vir na LDO. A gente tem a fala do líder do governo na Câmara dos Deputados, o deputado José Guimarães. Vamos ouvir. Construímos um acordo que é o acordo possível, que garante, em primeiro lugar, garante ao governo que para a elaboração do PILOA para 2024 estará contido na LDO aquilo que era para ser colocado no texto do arcabouço, ou seja, o cálculo que será feito da inflação será de todo ano. Essa parte que era para ir para o arcabouço vai para a LDO. Acordo firmado. Das emendas do Senado, portanto, contra o acordo que foi produzido, o voto é sim. Só para esclarecimento. Foi construído depois de muita conversa entre as lideranças partidárias e esse texto chega aqui ao plenário da Câmara dos Deputados. Vale lembrar que o presidente da Câmara, o deputado Arthur Lira, foi um grande articulador dessa questão envolvendo o arcabouço fiscal, conversou, teve um certo desgaste ali na conversa com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, porque Haddad chegou a dizer que a Câmara estava com muito poder e não poderia humilhar o Senado Federal. Voltou atrás e hoje Lira fez questão de frisar isso, que não há nenhum tipo de desgaste entre o Executivo, o Palácio do Planalto e aqui o Parlamento, o Congresso Nacional. Lira disse que o Parlamento está empenhado em votar as questões que são importantes para o país. A gente também tem essa fala do presidente da Câmara. Vamos ouvir. Um esforço tremendo ajudando o ministro Haddad e a sua equipe para que cumpram as metas do arcabouço fiscal. Então, de uma maneira muito apropriada, eu pediria a atenção a todos vocês para que a gente volte a uma normalidade de informações. Não existe crise, o que existiu foi que não havia combinação, nenhum líder soube da transportação ou da transposição
ou do aporte que houve de uma medida provisória sobre a outra, quando isso não foi discutido nem com o presidente Pacheco, nem com o presidente Arthur, nem com nenhum líder partidário da Câmara. É lei complementar. Do Infoleg parlamentar. É isso, Vitor. A gente segue acompanhando aqui dentro do plenário da Câmara dos Deputados a finalização dessa votação do arcabouço. A sessão começou por volta das 6 da tarde, cerca de 2 horas de debate. Agora os parlamentares estão fazendo as orientações de bancada pela retirada daqueles 2 pontos que não houve acordo para incluir no arcabouço fiscal. Possivelmente, hoje mesmo, essa é a expectativa, que esse assunto seja liquidado aqui dentro do plenário da Câmara. Daqui a pouco eu volto para trazer o resultado, como ficou essa votação definitivamente aqui no plenário da Câmara. É com você, Vitor. Perfeito. A gente vai acompanhar agora ao vivo, então. Obrigado, Yasmin. Um trecho da sessão. Presidente da Câmara, Arthur Lira, quem fala agora. Ele passa a palavra justamente ao deputado José Guimarães, o líder do governo na Câmara, no momento de, como a Yasmin disse, orientações de bancada, né? Os líderes partidários vão dizendo como os parlamentares da sigla devem votar nessa análise que vai ser concluída daqui a pouco. Deputado José Guimarães falando. O que o Cajado está encaminhando nesta votação e nas outras como na anterior foi produto do acordo. Portanto, para zelar pelo respeito ao colégio de líderes e àquilo que nós discutimos lá, é preciso que se honre com este acordo. É importante votar não, porque preserva isso. E os outros destaques que eventualmente apareçam não fizeram parte do acordo. Quero registrar isso, presidente, em nome da liderança do governo, para não ter dúvida sobre o que nós acertamos e o que nós discutimos. E todos os líderes estavam lá, né, presidente? Todos. Bom, segue em análise o texto lá na Câmara dos Deputados, a gente continua de olho, mas antes quero dar as boas-vindas aqui aos nossos comentaristas. A nossa dupla de hoje já está aqui, a postos, lá no Rio de Janeiro, a Dora Kramer, e aqui comigo em São Paulo, no nosso estúdio, Nelson Kobayashi. E, Koba, o impasse está justamente em torno daqueles pontos que foram alterados pelo Senado. O texto agora voltou para análise da Câmara e o ponto ali de maior divergência que provocou essa celeuma é a colocação do Fundeb, o Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica, e do Fundo Constitucional do Distrito Federal, fora do teto de gastos, fora do alcance do arcabouço fiscal. O que é que você acha dessa medida? O que é que mudaria na prática caso incluídos ou retirados do escopo do texto esses 2 pontos? Boa noite para você, Koba. Boa noite, Vitor. Boa noite, Dora. Boa noite a toda a audiência do Jornal Jovem Pan. Essa é a discussão. Se a Câmara dos Deputados vai manter o texto como veio do Senado, com algumas exceções. Se manter as exceções, quais são as exceções que vão prevalecer ou não? E a gente tem aí, na discussão toda, um encaminhamento para que apenas 2 das exceções que o Senado colocou no arcabouço fiscal sejam mantidas, fora, portanto, do teto. Que é exatamente essas 2, o Fundeb e o Fundo Constitucional do Distrito Federal. No Senado, o texto que veio para a Câmara dos Deputados, além dessas 2 exceções, previa também muitas outras, investimento em tecnologia, em inovação, algumas outras até de maneira genérica, que poderia abrir margem, claro, para um gasto excessivo do governo. Não que o texto, como está agora em discussão, exija do governo que não gaste tanto. Aliás, o arcabouço tem justamente essa finalidade de aumentar a arrecadação e, consequentemente, o gasto do governo. Parece, Vitor, que vai sim ser encaminhado o texto agora na Câmara dos Deputados para prever somente essas 2 exceções, Fundeb e Fundo Constitucional do Distrito Federal. Dora Kramer, e independentemente do desfecho, será que o governo consegue alcançar o objetivo com a aprovação do arcabouço? Já dá para dizer que é uma vitória do governo a aprovação, embora haja ainda essa dúvida sobre se essas alterações serão mantidas, se serão derrubadas pela Câmara, mas é uma vitória do governo, Dora? Boa noite. Boa noite, Brown, boa noite, Kobayashi, boa noite para todo mundo. É uma vitória do acordo, gente. Ontem a gente comentava, fazia aquela relação com a reforma ministerial. E hoje todo mundo correu para dar explicação. Por que então que resolveram votar?
Por um motivo muito simples. De um lado, o presidente Lula sinalizou que, olha, aquele combinado sobre reforma ministerial está valendo. De outro, a Câmara também concluiu que já estava estendendo, puxando essa corda demais, já estava ficando com pecha de chantagista, não tem outra palavra, tá certo? Então já estava ficando ruim para a Câmara e também incongruente com o discurso do presidente Arthur Lira, que diz que tudo que é de interesse do país, a Câmara volta. Então chegou-se a entendimento. Está rolando aí no bastidor, mais que no bastidor, no noticiário, né? Uma história de que o presidente Lula teria estendido a reforma ministerial para deixar, por causa do noticiário desfavorável para o ex-presidente Jair Bolsonaro. Explica, mas não justifica, não é nada disso. O que aconteceu é isso mesmo, a Câmara chegando à conclusão de que tinha chegado num ponto limite de esticar a corda. E para outras negociações com o governo, gente, tem mais pontos pela frente. Justamente esses pontos para garantir o aumento de arrecadação. Tem muita votação ainda pela frente, tem medida provisória, tem projeto de lei da taxação dos fundos no exterior, dos chamados super ricos, tem a urgência desse projeto de lei. Então, essa tensão entre governo e oposição em torno de participação no governo versus votações, votos para o governo, ela ainda vai continuar. E o arcabouço fica garantido. Vamos acompanhar mais um trecho da sessão. O deputado Aguinaldo Ribeiro, do PP, falava e agora o presidente da Câmara, Arthur Lira, já chamando os líderes para o encaminhamento dos votos. Que vem sendo realizado lá no Senado Federal. É importante que esse plenário se atente ao que acontece no nosso país, senhor presidente. Votamos as matérias com muito respeito, com muita agilidade, atendendo à vontade popular, à pressão popular, que a Câmara funciona desta forma, e o Senado deixa as matérias paradas. A gente segue acompanhando, a nossa repórter, a Yasmin Costa, está lá no plenário, havendo novidades, havendo atualizações. É claro, a gente traz para você ao longo dessa edição do Jornal Jovem Pan.